Há pensamentos que indicam certa ilusão sobre si mesmo, tais como: eu preciso dar conta de tudo, ou não posso fazer desse jeito porque serei criticado. Cuidado! A ideia de fazer tudo perfeito provoca no indivíduo um mecanismo cruel de autocobrança. Atender à expectativa alheia pode te distanciar de você mesmo. Em termos de beleza física, duas coisas são importantes. Fuja desse padrão de beleza divulgado pela mídia. Ame-se do jeito que você é. 3 coisas que você não pode esquecer. Se você é humano e mora no planeta Terra, inevitavelmente terá problemas e encrencas na sua vida. Busque sempre o melhor, mas não se iluda e espere pelo pior. A boa notícia é que a palavra pior está entre aspas. Somos humanos e, sob esse ponto de vista, somos iguais. No entanto, somos únicos. Estamos em condições evolutivas diferentes, segundo a nossa escala de valores. Daí a impossibilidade de existir uma fórmula de felicidade. Se nada dá certo na sua vida, talvez seja sinal que está repetindo experiências sem alcançar o aprendizado. Experimente. Traçar uma meta sem permitir que nada o distrai do seu objetivo. Não tenha medo das mudanças, mesmo que isso o exponha a riscos. Destrua o modelo mental de derrotado. Reprograme sua vida. Não armazene quinquilharias no seu mundo íntimo. Cuidado com as chamadas contaminações energéticas. Elas acontecem mais ou menos assim. Num lar onde há muitas brigas, traições e desrespeito, há uma impregnação de energias por toda parte. Para nos servir de uma comparação simbólica, há no espaço extrafísico algo semelhante à fuligem oriunda da queima de cana-de-açúcar. Daí membros da família adoecerem, por exemplo, com diarreia e outros sintomas, sem saberem o porquê. Em outras palavras, impregnamos o ambiente onde estamos com nossa vibração desqualificada. Podemos também ser contaminados, e quase sempre somos por essa energia ruim, emitida por outra pessoa, caso estejamos na mesma altura vibracional. Para que essa energia negativa nos alcance, basta que a energia contaminada encontre ressonância em nossa mente invigilante. Está doente? Necessitou ser hospitalizado? Sugestões para esses casos. Aproveite para observar, caso o quarto seja coletivo, o quanto existem pessoas que sofrem até mais do que você. Ao depender dos outros, enfermeiros, companheiros de quarto, aproveite para treinar a humildade. Aproveite a situação dolorosa para refletir sobre o que fez da vida até aquele presente momento. Aproveite o leito de hospital para fazer novas amizades. Aproveite o leito de hospital para ouvir com mais atenção o barulho do silêncio. Às vezes, o silêncio faz um barulho ensurdecedor. Se possível, saia pelos corredores e alegre as pessoas que estão em pior situação que você. Já que existem os doutores da alegria, seja um paciente da alegria. Evidente, não desejar uma internação é algo natural, porém, se isso for inevitável, use o leito de hospital para um aprendizado. Muitas vezes na vida, não resolvemos o problema porque não atacamos a causa. Neste caso, a solução significa tão somente colocar baldes numa casa por causa das goteiras. Em outras palavras, o problema foi solucionado apenas temporariamente. Verifique se o problema não está em você, no que você está pensando. Nossos pensamentos, de certa forma, têm força, peso e cheiro, e podem afetar nossa saúde psíquica quando não estão em harmonia. Ninguém consegue pensar uma bobagem e se sair ileso da situação, pois que haverá fatalmente uma consequência que repercutirá no seu equilíbrio.
Entendemos que a igreja, o centro espírita, podem ajudar quem se encontre conflitado. Porém, faz-se necessário um trabalho de dentro para fora, por parte de quem deseja solucionar o problema, ou seja, modificar os pensamentos, qualificando-os positivamente. Na vida, não seja um vampiro a se aproveitar da boa vontade alheia. Quem são os vampiros? São irmãos que exalam o odor desagradável da preguiça e da falta de iniciativa. Seres que simplesmente estacionaram na senda evolutiva. Pessoas assim, via de regra, defende-se utilizando expressões como: eu não tenho sorte na vida, a vida não foi generosa comigo, sou um pobre coitado, não tenho muita saúde. E assim permanecem e se tornam uma espécie de peso morto na sociedade a explorarem a boa vontade alheia. Filhos que casam, mas não desmamam dos pais, inclusive na parte financeira. Funcionários que se servem de atestados médicos falsos para não cumprirem com suas obrigações profissionais. Aposentados que têm saúde, mas que passam a realizar outro tipo de trabalho, jogar dominó na praça pública. Desempregados que estranhamente nunca conseguem arranjar emprego porque sempre estão em busca de algo melhor. Esteja atento ao que sai da sua boca. Algumas sugestões. Na dúvida, se deve ou não falar, fique em silêncio. Cuidado com o que sai da sua boca, porque, como diz um velho amigo, a palavra mal direcionada pode matar. Matar a esperança, a alegria de viver, os sonhos. Quando vier em sua mente o desejo da maledicência, extermine esse pensamento antes que ele seja verbalizado. Pense, enquanto você faz maledicência do outro, podem estar fazendo o mesmo com você. E não devemos desejar aos outros o que não queremos para nós. Mesmo que falem mal de você, lembre-se do que está em Lucas 6:28. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então, esse texto, ele vem nos chamar a atenção para a necessidade de estarmos tendo atitudes positivas diante das dificuldades da vida. Como devemos direcionar o nosso pensamento e como às vezes somos pegos por essa armadilha do pensamento. O texto de Aguinaldo Paviani fala que o pensamento tem peso, tem cor e tem cheiro. Isso para demonstrar o quanto é forte a força do pensamento. Jesus já dizia: se pensares e ter fé, peça uma montanha que muda de lugar e ela se muda. Isso ele estava ilustrando a fé. Mas a fé nada mais é do que o quê? O pensamento em algo, né? A certeza de que algo irá acontecer. Mas baseando do ponto de vista positivo e da força mental, o universo nos retorna tudo aquilo que nós pensamos. Então, na maioria das vezes, quando nos colocamos na condição de vítima, na condição de estar sendo desprestigiado na vida com relação às os nossos ideais e nos colocarmos sempre como azarado, como aquela pessoa que nada dá certo, com certeza essa é a resposta que nós vamos ter do universo, porque é a partir do nosso pensamento que nós buscamos as nossas realizações. Agora, não adianta pensar positivo, buscar alternativas de bons pensamentos se você também não mudar alguns comportamentos. Muitas pessoas, elas vivem o mesmo problema por um longo tempo na vida. Muitas pessoas buscam as igrejas, as casas espíritas, para terem orientações de vida e de como lidar com certas mazelas da vida. E recebem as orientações. Mediante a saída para fora e praticar,
esses ensinamentos, essas orientações, já é bem diferente. Você não fazer o seu esforço e transformar em movimento uma situação que insiste na sua vida, nada vai mudar. Então não adianta ficar à espera de um milagre se você não mudar a sua postura diante dos problemas, ou seja, mudar de lugar com eles. Aí vem o questionamento: ou você é o problema, ou você vai fazer parte da solução. E na maioria das vezes, nós permanecemos como sendo parte do problema. E as coisas se estacionam. E aí vivenciamos um mesmo problema, seja ele de que área for. Emocional, financeiro, e enfim, todas as áreas da vida. Nós vivenciamos sempre o mesmo problema. Por quê? Muitas vezes já era tempo e momento de entrar num outro ciclo na vida, de aprender outras coisas, mas estamos sempre lutando com a mesma pendenga, com a mesma situação. E isso é algo para ser realmente refletido. Por que eu vivo constantemente este problema? Melhora um pouco e depois retorna tudo de novo. Eu acho, ou não, eu tenho certeza que é porque não houve o aprendizado. Quando você bate muito a cabeça contra uma parede e você não se dá conta de que doeu, que feriu e que é preciso tomar uma outra iniciativa, você não vai deixar de sofrer daquela situação. Enquanto não houver o aprendizado definitivo com aquele momento de sofrimento, com aquele momento de angústia, com aquele momento, você vai vivenciá-lo tanto quantas vezes forem necessário. Então nós precisamos refletir um pouco e aprender. Quem sofre por muito tempo com uma mesma questão, eu garanto para vocês que já era tempo de vocês estarem vivendo outros momentos de glória com relação a esse problema. Então, se isso persiste em sua vida, algo em você precisa ser aprendido. Tem que mudar a direção das coisas e aprender a correr riscos. Já que o risco maior, o risco de não evoluir, o risco de permanecer estático nesse caminho da evolução, está sendo permanente na sua vida. Então há risco pior do que esse, de continuar sofrendo por um mesmo problema o tempo todo, por tempos, às vezes por anos. Ah, mas se Deus quer assim, e se essa é minha sina? Gente, isso não existe. Deus não é cúmplice dessa nossa inércia espiritual. Deus não é cúmplice desse nosso ideal de conformismo e de vítima. Nós não estamos no planeta Terra para parasitar, sabendo que é um plano de provas e expiações, mas também não estamos fadados a vivê-la, as mesmas provas, os mesmos resgates, uma encarnação inteira perdida em função de 2 ou 3 situações e 2 ou 3 problemas. Não tenha dúvida que a nossa mala está muito cheia para a gente perder tempo numa única situação. Então, se nós começarmos a pensar de forma diferente, assim como o texto nos ensina a usar de pensamento positivo, fazer dos limão, do azedume da vida, uma limonada.
O texto ilustra até, né, o fato de uma enfermidade. Ninguém quer ter, ninguém quer ser internado a fins de um tratamento, mas a partir do momento que lá é necessário e essa prova está acontecendo na sua vida, então vamos fazer valer a pena. Vamos passar, vamos fazer esse movimento e transpor esse momento, aproveitando para refletir e dando o seu melhor no momento em que você está naquela situação de doente físico e trabalhar aí as suas enfermidades espirituais. Agora, se você ficar lamuriando, lamentando, depressivo pela enfermidade e pela contrariedade de não querer estar naquela situação, com certeza o seu quadro físico e espiritual vai se agravar. Então, se você descortinar o momento, tentar aproveitá-lo e aprender com ele, você começa observando que vai ter pessoas pior que você. E muitas vezes está sorrindo sem mesmo entender a necessidade daquilo. E está sorrindo. Quer dizer, inconscientemente, ele está trabalhando positivamente a sua prova. E certamente ele vai suportar, vai passar e com grande vitória. Então nós temos que aprender a trabalhar com pensamento positivo em todas as circunstâncias, retirar dali algo bom. Porque se eu me colocar na condição de vítima passiva, aceitando tudo como vontade de Deus, ou como um azar, ou como alguém que precisa passar por todas essas situações, e sentar na cadeira esperando que, se Deus tiver misericórdia de mim e me mandar uma... Não, nada vai acontecer. Porque até mesmo os grandes milagres, mesmo na época de Cristo, eram provocados pela própria pessoa. A mulher hemorrágica, todo mundo sabe dessa passagem? Enquanto a multidão buscava tocar em Jesus e se aproximar de Jesus, e essa mulher doente, enferma, e todo mundo queria falar com Jesus, queria ter com Jesus. E essa mulher doente, enferma, enfraquecida, ela distante não conseguia se aproximar de Jesus. Mas o pensamento dela era: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei salva, eu serei curada. E Jesus então, mediante aquele pensamento de fé, ele disse: sinto que alguém quer me tocar. Porém, estava difícil se aproximar de Jesus. Estava difícil tocar em Jesus. Estava difícil tocar, quanto mais falar como aquela multidão queria com Jesus. E foi o suficiente para que essa mulher ficasse curada. Agora ela teve que dar o primeiro passo. Ela teve que sair lá da sua casa, da sua residência, enfraquecida, que mal podia conduzir as suas pernas aos passos. Diante de uma multidão muito grande, ela só pensou: se eu pudesse ao menos tocá-lo nas vestes, eu seria curada. E ela foi em busca disso, se arrastando. A fé, a determinação foi o suficiente para que ela fosse curada. Mas ela fez um movimento. Ela não esperou que Jesus adivinhasse o problema dela e depois passasse pela residência dela ou dissesse: venha que eu quero te atender, eu quero... Não, ela foi buscar. Porque Jesus tinha a capacidade de saber que em tal lar tinha uma pessoa enferma? Tinha. Mas esse não é um movimento para que o milagre acontecesse. Esse não era o momento
efetivo da cura. Porque na época de Jesus, muitas pessoas foram curadas, mas muitas não. Então nós temos que trabalhar com a hipótese de que a maior parte depende de nós. Em todas as circunstâncias da vida, nós é que decidimos, nós que fazemos as escolhas, nós que nos enchemos de energia e dizemos, não aceito mais essa situação. Não quero mais sofrer com o mesmo problema. É hora de regaçar as mangas, de sair da área de conforto e fazer alguma coisa. E a partir desse ímpeto interior é que nós provocamos verdadeiros milagres na nossa vida. Ah, mas como é isso? É mudando de lugar com o problema. Muitas vezes nós aceitamos o que o problema nos impõe. Por quê? Porque somos contrariados achando que perdemos grande coisa. Somos contrariados em ter que fazer alguma coisa que não está dentro daquilo que eu acho que eu mereço, que eu acho que eu devo fazer. Nós temos que mudar muitas vezes a nossa vida como um todo. Não é porque eu sempre vivi assim, fiz assim. Não é porque eu sempre, inclusive os momentos bons e de bonança, seja de que área for, bonança emocional, bonança material, eu fiz isso. Por que agora não está funcionando? Por que eu estou vivenciando isso tanto? Porque é hora de você desapegar, é hora de você mudar, é hora de transformar aquele momento, aquele passado, em passado. Você insistir em algo que não te traz mais resultado, você vai permanecer vivenciando o problema. Nós temos dificuldades em entender que nós já temos que mudar de ciclo, que nós já vivenciamos, já deveríamos ter aprendido. Eu poderia até usar uma palavra aqui, já purgamos demais a situação. Aí fica o apego, o conforto, o medo de que algo dê errado. O que mais pode dar errado diante de algo que está dando errado há muito tempo? Não tem nada a dar mais errado. O caminho só é para o assertivo. Mas precisamos entrar nesse estágio consciencial. Senão nós vamos ficar indo para as igrejas, para as casas espíritas, para todas as vertentes de religião em busca de um milagre que deve ser provocado por você mesmo. Não duvide que ele acontece se você mudar a postura da sua vida e não tenha medo de correr riscos de dar errado uma coisa que está dando errado já há muito tempo. Fica a reflexão. Boa noite, que todos sejam abençoados e levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.